que a Vila Gustavo representa para o senhor? Representa? Hoje uma cidade, antigamente era interior. Neste ano, uma das vilas mais amadas e queridas completa um centenário de histórias. A Vila Gustavo é rica de personagens incríveis e de momentos que merecem ser recordados. A história da Vila Gustavo confunde e harmoniza-se com a história da cidade de São Paulo. O acolhedor bairro localizado na zona norte paulistana foi morada para muitos imigrantes portugueses, italianos, alemães e japoneses, além de migrantes do Nordeste brasileiro e do interior de São Paulo. São Paulo, na década de 20, a relação da população de brasileiros natos e estrangeiros chegou a 80%. Então, tinham 80% da população paulistana eram de estrangeiros. Chegavam estrangeiros a todos os dias. E deu um boom populacional. Já em 20, o Gustavo, óbvio que percebeu uma oportunidade aí para ganhar mais dinheiro e por isso comprava terras nos bairros. Os imigrantes eram em sua maioria pobres e iam morar nas periferias ou nas zonas rurais. A zona norte foi zona rural até a década de 40, final de 40. Não era nem um subúrbio, era a zona rural mesmo. Geograficamente compreendido no vale formado entre os morros dos bairros vizinhos, a Vila Gustavo tinha como nome Buraco Fundo. Suas terras eram de posse do doutor Joaquim Augusto de Camargo, até o ano de 1878, data que marcava a compra de Francisco Buono, pai de Júlio Buono. Somente no ano de 1916, Gustavo Bacoiser, procurador do vereador de São Paulo, Henrique Schaumann, junto ao seu sócio Adolfo Tiller, adquire as terras da família Buono, a fim de loteá-las e vendê-las. Quem morava aqui era o Júlio Buono. O Júlio Buono, ele é filho de um imigrante italiano e ele é um agricultor, ele é ligado à terra. Ele morava aqui, tinha um sítio, família, todos os filhos moravam aqui. O Gustavo é o empreendedor, ele é o advogado que vem de uma família razoável, abastada, e ele é um investidor, ele compra grandes lotes de terra para revender. Em 16 ele compra, começa a lotear em 20, final de 30 começa o boom de compra dos lotes, tudo isso sem estar registrado na prefeitura. Ele vai registrar o loteamento em 38, publicado no Diário Oficial do Estado, o registro da Vila Gustavo. Porque era tudo mato, não tinha, assim, isso era tudo cabeça, uma casa aqui, outra lá, uma casinha ali, assim, né? E então de manhã só se escutava os galos cantando, os burros urriando, os burros também cantando, né? Porque eu falo deles. Isso era bonito mesmo, A gente lembrava um pouco até lá de Portugal. Vi os registros da compra do terreno. Não é um terreno, é um sítio, uma área considerável que o Gustavo adquire do Júlio Buono em 1916 e mais um terreno em 19. São duas datas. A data oficial do bairro é 25 de julho, que é o aniversário do Gustavo. E ele compra, uma das escrituras do dia 26 de julho, o projeto de lei que institui o Dia do Bairro da Vila Gustavo. Ele cita que ele elege como o Dia do Bairro 25 de julho em homenagem ao aniversário do Gustavo. Final de 30 e 40 é que o bairro começa de fato a crescer. Antes disso, são poucas famílias que moravam aqui, era uma zona rural. E só em
final de 30, 40, começa mesmo um núcleo, a população começar a aumentar. Neste período de venda dos primeiros lotes de terras da Vila Gustavo, destacam-se as famílias Guarda, Francisco e da Ponte. As primeiras famílias que vêm já em 16, entre 16 e 20, são imigrantes portugueses. O primeiro comprador é o José Francisco. Ele era genro do Manuel da Ponte, outro imigrante português que vem se instalar aqui na Vila Gustavo, onde hoje aqui é a Júlio Bono. Ele está próximo ao colégio mesmo, Isaac Newton. O Manuel da Ponte, junto com o genro Francisco, José Francisco, vêm para cá em 16 e começam a trabalhar por falta de... O próprio Gustavo, comprando as terras e loteando, ele tinha um problema que era administrar isso. Essa não era a atividade fim da profissão do Gustavo. Ele era advogado e tinha um escritório no centro. Ele precisava de funcionários aqui, de alguém que tomasse conta do patrimônio dele. O primeiro empregado dele, funcionário, foi o Manuel da Ponte, uma espécie de caseiro, de caseiro da propriedade. Em seguida, em 18, chega o Manuel Guarda com os filhos. Um dos filhos é o José Guarda, é o bisavô. E eles vêm morar na Rua do Tanque Velho. Era propriedade, compraram do Gustavo, o lote. Era uma chácara. O Manuel da Ponte também morava numa chácara. E o José Guarda começa também a trabalhar para o Gustavo. Não tinha uma imobiliária aqui, então quem queria comprar um terreno olhava a planta, ficava com o José Guarda. Quem queria adquirir um terreno olhava a localização e o José levava o futuro comprador até o local para ele ver. Após a compra das terras, Gustavo Bacoiser providenciou a abertura das ruas. Curiosamente, sua nomeação serviu como homenagem aos amigos, sócios, vizinhos e até por atividades tradicionais da região. Major Dantas Cortez era amigo do Gustavo Bacoiser. A rua hoje é a Rua Tosca, mas se chamava Rua Walter. Walter também era um parente do Gustavo Bacoiser. Por que tem o nome de Tanque Velho? Porque ali tinha gado lá em cima, na subidinha, antes de chegar na Guapira, assim, tinha gado. E ali então tinha um tanque muito grande. Então o gado, aí sim vinha a repartição de água deles daquele tempo, vinha trazer água para os gados aí, você entendeu? Então por isso que tem o nome de Tanque Velho. O meu nascimento, eu nasci em 1935, Júlio Bono, quando eu nasci naquela época, era uma rua que só passava carroça. Não tinha trem aqui, tinha ônibus em Tucuruvi. A Dona Maria das Calças, né? E você sabe por que era a Dona Maria das Calças? Então você pode escrever mesmo. Essa daí é porque hoje tudo mulherada, tudo anda de calça assim, né? Naquele tempo era só ela aqui na Redondeza que usava calça. Ela tinha uma chácara muito boa, ela ainda tinha aqueles caminhoninhos, caminhonetinho 29, fazia 3, 4, né? Então, elas tratavam ela de Maria das Calças, porque caso que ela usava calça comprida, você entendeu? As necessidades básicas da população que aqui residia custaram a chegar. Aqui antigamente, meu santo, não tinha água, você entende? Não tinha água de jeito nenhum. Não tinha nada, não tinha nada, só tinha mato.
Só tinha mato, era rua sem ser asfaltada, não tinha água nem nada, não tinha nada. Mas um pedaço difícil aqui naquela época, viu? Esgoto, por exemplo. Nada, não tinha nada, tinha fossa, cada um tinha a sua fossa, cada um tinha o seu poço, ainda teria muita água do poço Sarilho para tudo. A vida foi difícil. Comprava de poeirinha, era igual a esses micro-ônibus que tem hoje, pequeno, né? Mais ou menos foi dia 18 de setembro de 1950 que foi inaugurado. Poeirinha. E ele cortava Júlio Bono, descia lá, Rua Feital, onde tem o Vedacete, sabe lá? Então passava aí e ele parava lá na Estação da Luz. O senhor já usou esse ônibus da Vila Gustavo até a Estação da Luz? Lá, aquele ali. E eu fui cobrador de ônibus dele. Às vezes eu recolhia o ônibus lá, às vezes 1h da manhã, tinha vez que não tinha mais ônibus que vinha, às vezes eu vinha a pé de lá da Vila Guilherme, aqui à noite sozinho. Às vezes meia-noite e 1h da manhã. O córrego Paciência, nomeado em razão da árvore Paciência, hoje poluído, já foi espaço para a diversão de muitos moradores da Vila Gustavo. O córrego Paciência, que chama, né? Esse córrego aí, eu cheguei uma época pequenininho, ainda me lembro, eu pescava nesse córrego, certo? Eu pescava. Inclusive, eu pesquei, nunca me esqueço, eu pesquei um peixinho pequeno e saí tão contente que eu vim correndo para minha mãe assar ele. Eu pus ele vivo em cima da frigideira. E naquele tempo saía uma água tudo limpa, né? Porque não tinha esgoto nenhum que jogava dentro do rio, né? Agora hoje está tudo sujo por causa dos esgotos, né? Muita construção, muito prédio, né? É isso daí. Terça-feira, o morador da Vila Gustavo já sabe, é dia da tradicional Feira da Avenida Bosquete. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história e os principais personagens deste comércio local. Leva milho verde, abacate para vitamina do neném. Dona Maria, a senhora está aqui há quanto tempo na região, já na Vila Gustavo, como feirante? Não, como feirante estou há 45 anos. 45 anos já aqui. E é o mesmo local? É o mesmo local. Mesmo local. Sempre nessa mesma rua. Mais de 50 anos. Quando eu nasci, meus pais já trabalharam na feira. Meus avós também já foram feirantes, né? Nessa feira mesmo aqui da Vida Bosquete aqui, né? Quando eu era noivo, já, tinha uma senhorinha ali, de idade, a avó ali, ela chamava minha mulher, que era minha noiva, né, minha namorada na época, para ir comer ovo caipira da galinha dela lá, na casa aqui, nessa feira Bosquete. Essa senhorinha até já faleceu, já criava galinha no quintal, né? O quintal dela grande, hoje ela já até faleceu já. Já construíram mais casa ali no quintal dela. Era ali, ó, depois daquela vielinha ali. Tinha um rapaz que vendia óleo, vendia café, moído na hora, né? Hoje em dia já, na feira não tem tanto. Tinha barraca de cereais antigamente, né? Que hoje não tem mais. O pessoal descarregava aquele saco de feijão, de arroz assim, em pé, e pesava na hora, né? Hoje em dia já não tem mais essas coisas aí. Com a movimentação agora de muito veículo, né? A feira está diminuindo mais, né? Abriu vários sacolões, né, bastante outras atividades, né? Os mercados também abriram mais fruta também, né? Então eles diminuíram mais as feiras por causa dos trânsitos também, né? O trânsito. Aí muitos filhos de feirantes também já foram para outras atividades, né? Eu tenho muitos amigos que eu arrumei na feira, que eu conquistei na feira. Fregueses também, maravilhosos, e eu me dou bem na feira. Até hoje, né, graças a Deus, tudo bem, né, enquanto Deus me der saúde aí, eu vou tocando o barco aí, né, levando o pão de cada dia, né. A gente arruma uma legião de amigos, eu tenho muita amizade, graças a Deus. Certo, e lá naquele prédio da Telesp, aquilo lá era tudo mato, capizeiro. E daí, filho, então no lugar daquele prédio lá, entendeu? Aí então tinha um cinema. Até a tardinha, sempre que eu trabalhava sempre na construção, quando eu
estava em casa, então tomava um banho, então depois eu ia lá na porta do cinema, entende? Então os donos mesmo tornou-se, queria bem a gente, então eu nem pagava nada, agora Antoninho, entra lá dentro, vai assistir o filme. Então eu assisti o filme de todo, Mazzaropi, dessa raça toda do antigamente, né? Desse Gonçalves, tudo esse povo ali. Toda noite vinha circo, tudo desse dupla sertaneja, caipira, assim, né? Vinha aí. E em frente, do lado de cá, onde está o mercado, onde tem aquela rua Augusto de Lima aí, né? Que é a última, depois é o Riozinho. Então ali era um pátio livre, não tinha nada, era terra, era um cimento desse jeito. Era terra entendeu? E aí então tinha um parque e o Silvio Santos veio aí naquela ocasião. Ele veio com aquelas macaquinhas, você entende? Então as criançadas se divertiam tudo. A gente pensava que as macaquinhas que falavam, mas não era ele. E aí ele abriu, era isso daí. Gostei sim, gostei mesmo daqui. Vi o progresso crescer, as lojas aí na Júlio Bono aumentarem, porque também não tinha, só tinha a farmácia lá embaixo no ponto final, ou virar para Tucuruvi, ali é que tinha uma farmácia. E aí mesmo naquela Vila Gustavo ali, isso daí era um mato só, umas arvoredos danados, onde tem aquelas lojas, aquelas coisas, que lá não tinha nada. Não tinha nada. No Vila Gustavo, que temos todo tipo de condução, uma regalia muito grande, e tudo cresce, e continua crescendo mais ainda, né? Hoje é uma cidade, antigamente era interior. Aí o resto cresceu, né? Cresceu o bairro, hoje é uma cidade, temos de tudo aqui hoje, tirando essas poluições que tem, mas está muito boa. O lar é uma casa, é onde meu avô nasceu, cresceu, é onde toda a minha família nasceu e cresceu. Eu vejo como um lugar, a minha casa. E da 2 de janeiro de 1935, casei, moro na mesma casa até hoje, há 81 anos que moro na Júlio Bono. Eu tive os meus filhos, aqui eu fui para a escola, e aqui eu achei que me acostumei aqui, daqui eu não quis sair mesmo, né? Não quis sair. Por tudo isso que o senhor contou, o senhor sente saudades daquela época? Não tem nem dúvida, filho. Eu queria voltar, se eu pudesse voltar um zíper aqui no meu paletó, que eu voltasse aqui uns 18, 20 anos. É a coisa mais rica do mundo.